Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo César Teixeira Pacheco, sou estudante de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Santa Maria, campus Cachoeira do Sul. Olá, pessoal. Eu me chamo Gustavo Lenhart Steffen e também sou estudante de Engenharia Elétrica na Universidade Federal de Santa Maria, no campus de Cachoeira do Sul. O nosso projeto é orientado pela professora Ana Luísa Soubia. O mesmo é intitulado Apoio Pedagógico e Aulas Extracurriculares, Ciências Exatas para Discentes do Ensino Fundamental e Médio. Então, pessoal, na aula de hoje nós vamos tratar sobre um tema muito importante, que é a divisão. A divisão é uma das 4 operações básicas da matemática, sendo inversa à multiplicação. A divisão é o ato de dividir em partes iguais para todos. A sua representação pode ser vista no slide, sendo mais comum as primeiras representações, por meio de uma barra, 2 pontos, ou também utilizamos o símbolo da própria divisão. Um fato importante é quanto à sua nomenclatura, e que nós vamos tratar agora. O número que está sendo dividido em partes iguais é o chamado dividendo. O número que indica em quantas vezes vamos dividir é o divisor. O resultado é chamado de quociente, e o que sobra é chamado de resto. No exemplo, o número 21 é o dividendo, o 5 o divisor e o 4 o quociente, ou resultado, além do 1, que é o nosso resto. Lembrando que o resto existe quando a divisão não é exata, ou seja, quando o resto é diferente de zero. Vamos agora falar sobre as formas de se dividir os números utilizando 4 exemplos básicos para a gente fixar bem esse conteúdo. Vamos primeiro armar esse primeiro exemplo, que seria 46 dividido por 2. Primeiro, nós vamos armar essa divisão utilizando o método da chave, como podemos ver a seguir. Precisamos agora imaginar um número que, multiplicado por 2, seja igual a 46 ou chegue o mais próximo possível disso. Sabemos que fazer isso de cabeça pode ser difícil. Então, vamos tornar as coisas mais fáceis. Primeiro, vamos escolher o algarismo mais à esquerda do dividendo, neste caso, a dezena 4. Agora, temos que ver quantas vezes o número 2 cabe dentro do número 4. O número 2 cabe 2 vezes dentro do número 4. Assim, colocamos o número 2 no quociente. Agora, multiplicamos o número 2 do quociente pelo do divisor e diminuímos esse valor do número 4. O valor encontrado é zero. Agora, basta repetir esse processo até que todos os números do dividendo sejam divididos pelo divisor. Descemos agora o número 6 e o número 2 cabe 3 vezes dentro dele. Então, colocamos o 3 no quociente e multiplicamos por 2 para diminuir do dividendo. Assim, concluímos o processo com resto igual a zero e quociente igual a 23. Neste próximo exemplo, é bem parecido com o anterior, seguindo o mesmo processo. Porém, agora, vamos notar que no final teremos resto 1, e o 2 não cabe nenhuma vez dentro do 1. Logo, essa é uma divisão não exata. Vamos observar. No terceiro caso, em que no dividendo temos o número decimal, como podemos ver, vamos nos utilizar de um artifício matemático para manipular essa divisão. Vamos multiplicar tanto o dividendo como o divisor por 10. Assim, eliminamos a vírgula. E o dividendo fica 5,5 vezes 10, ficando igual a 55. E o divisor fica 2 vezes 10, totalizando 20. Agora, repetimos o processo que desenvolvemos nos exemplos anteriores. O número 20 cabe 2 vezes dentro do número 55, como podemos observar. Com o resto 15. Como o 20 não cabe dentro do 15, vamos adicionar uma vírgula no quociente e adicionar um zero ao lado do 15.
totalizando 150. 20 cabe 7 vezes dentro dos 150, com o resto igual a 10. Colocando um zero ao lado do 10, temos 100 e 20 cabe 5 vezes dentro dele, com o resto igual a zero. Desta forma, a resposta da divisão é igual a 2,75 e essa divisão é uma divisão exata. No quarto e último exemplo, temos tanto o dividendo como o divisor decimais. Vamos observar. Aplicamos a mesma propriedade do exemplo anterior, porém agora multiplicamos por 100 para eliminar as vírgulas. Então, chegamos à conta de 5 dividido por 20. Aplicando os procedimentos já conhecidos com o auxílio da vírgula, encontramos como resultado 0,25. Vamos observar. Então, além dessas formas de divisão que o César acabou de nos ensinar, temos ainda a divisão de frações, que segue um procedimento um pouquinho diferente. Primeiro, nós temos que pegar o numerador da primeira fração e multiplicar o denominador da segunda. E o denominador da primeira fração multiplica o numerador da outra fração, como a gente pode ver no exemplo ao lado. No caso, nós temos 33 e 4 como numeradores, e 5 e 3 como os denominadores. Então, para fazer a divisão desses dois números, nós vamos fazer o 33, que é o numerador do primeiro, vezes 3, que é o denominador do segundo, dividido por 5, que é o denominador do primeiro, vezes 4, que é o numerador do segundo. Dessa forma, nós encontramos como resultado 99 sobre 20. Agora falaremos sobre as propriedades da divisão. Primeira propriedade, nós temos que a divisão não é associativa. O que isso quer dizer? A dividido por B, entre parênteses, dividido por C, é diferente de A dividido por B dividido por C, entre parênteses. Um exemplo prático. 4 dividido por 2, entre parênteses, dá 2, dividido por 2, dá 1. Já 4 dividido por 2, entre parênteses, fica 4, provando assim a não associação da divisão. Outro ponto a ser destacado é o elemento neutro, ou seja, qualquer número dividido por 1 sempre dá como resultado um próprio número. Exemplo, 100 dividido por 1 dá o próprio 100. As regras dos sinais. Todo número positivo dividido por um número positivo dá como resultado um número positivo. Todo número positivo dividido por um número negativo ou um número negativo dividido por um número positivo dá um número negativo. E sempre que nós temos a divisão entre dois números negativos, resulta em um número positivo. A próxima propriedade é a anulação. O zero, sempre que for dividido por um número, vai dar igual a zero. Um exemplo, 0 dividido por 100 dá zero. 0 dividido por 20 dá zero. Um número dividido por ele mesmo tem que dar 1. Um exemplo, 20 dividido por 20 é 1. 100 dividido por 100 é 1. E assim sucessivamente. Fechamento é quando um número é dividido por zero, ou seja, ele nunca vai existir. Um exemplo, 100 dividido por zero não existe. 1 dividido por zero não existe. 20 dividido por zero também não existe. E a última é que ela não comutativa, ou seja, 4 dividido por 2 é diferente de 2 dividido por 4. Ou seja, A dividido por B é diferente de B dividido por A. Então, pessoal, agora que a gente já aprendeu bastante conteúdo sobre divisão, vamos partir para um exemplo bem prático. Vamos supor que Clara e mais 3 amigos decidiram se reunir para comer uma pizza. E eles decidiram, então, comprar uma pizza grande, aquelas que têm 16 fatias.
e a um custo de R$ 50. Então, eles se perguntaram quantos pedaços cada um poderia comer e quanto que cada um pagou, sendo que o valor foi dividido igualmente. Então, primeiro, vamos calcular quantos pedaços cada pessoa comeu, a partir da divisão. Sabemos que a pizza tem 16 fatias e que, ao todo, 4 pessoas comeram. Então, fica fácil, né? 16 dividido por 4. Aplicando os conhecimentos que adquirimos durante a aula, conseguimos resolver essa equação facilmente e chegamos à resposta de que cada pessoa comeu 4 pedaços de pizza. Agora, vamos seguir o mesmo procedimento para calcular o valor que cada um gastou. Sabemos que a pizza custa R$ 50 e que, ao todo, 4 pessoas comeram. Então, para fazer esse cálculo, temos que fazer 50 dividido por 4. Primeiro, vamos ver então quantas vezes o 4 cabe dentro do 5. Ele cabe uma vez. Então, multiplicando por 4, 1 vezes 4 temos 4, e diminuindo de 5, temos 1. Agora, vamos baixar o zero, que é a unidade, e vamos fazer 10 dividido por 4. O 4 cabe 2 vezes dentro do 10, sendo que 2 vezes 4 é 8. Então, 10 menos 8 é igual a 2. Agora temos um resto 2. Porém, o 4 não cabe dentro do 2. Agora, temos que nos lembrar de utilizar o artifício da vírgula. Colocamos uma vírgula no quociente e adicionamos um zero ao lado do 2, formando agora 20. Agora sabemos que o 4 cabe 5 vezes dentro do 20. Então, no quociente, vamos colocar o 5. E sabemos também que 4 vezes 5 é igual a 20, e menos o 20 é igual a zero. Ou seja, agora temos o resto zero. Então, temos que o nosso quociente, ou a nossa resposta, é igual a 12,5. Ou seja, cada pessoa pagou na pizza R$ 12,50. Então, muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e não percam, a nossa próxima aula será sobre equação de primeiro grau.